Dando continuidade ao nosso treinamento, vamos falar agora o que é ETL. ETL é o acrônimo de extrair, transformar e carregar, que vem do inglês extract, transform e load. Mas vamos entrar um pouco mais a fundo no conceito de tudo isso. Uma definição simples de ETL poderia ser o conjunto de processos para obter dados de sistemas OLTP em um data warehouse, em um data warehouse. Só que isso é muito simplista, porque o ETL é muito mais do que isso. Hoje o ETL é usado para uma série de tipos de sistemas. A gente não pega dados apenas de sistemas OLTP. A gente pega dados de sites, de arquivos simples, de arquivos e planilhas, de bancos de dados, uma série de sistemas diferentes. E o ETL não é usado apenas para carregar um data warehouse, ele pode ser usado também para criar arquivos textos simples, delimitados, posicionais, para criar planilhas, para consumir uma API, para gravar em banco de dados, para jogar um arquivo num FTP, uma infinidade de coisas a gente pode fazer com ETL. Entrando em cada letrinha, em cada conceito, o que é a parte de extração no ETL? O que é extrair? Extrair é todo o processo ou todo o processamento necessário para conectar-se a várias fontes de dados, extrair os dados dessas origens e disponibilizar para as etapas de processamentos subsequentes. Então, extrair os dados é ir em um local de origem, um sistema de origem e buscar esses dados, torná-los disponíveis para as próximas etapas do ETL. Isso pode até parecer simples, trivial, mas na verdade é um dos maiores obstáculos em uma solução ETL. Por quê? Porque nem sempre é simples a gente entrar nos dados ou se conectar às bases do cliente. Normalmente a gente precisa de acessos, a gente precisa de usuários, de senha ou de alguma forma de disponibilização desses dados. Depois da extração, a gente tem a parte de transformação. E o que é a transformação de dados no ETL? É qualquer função aplicada aos dados extraídos entre a extração de fontes e o carregamento entre outros sistemas. É a parte do meio. Né? Essas funções podem conter, né, as seguintes operações: validação de dados em relação a regras de qualidade de dados, modificação de conteúdo ou de estrutura, integração dos dados com dados de outras fontes, cálculos de valores derivados ou agregados com base em dados processados. Então, uma vez que nós carregamos essa informação, que nós extraímos esta informação está disponível para que a gente faça alguma coisa. Então, é nessa fase que nós transformamos os dados. Então, um exemplo de transformação de dados. Eu pego uma data que vem do tipo string, ela vem como tipo string, e altero ela para o tipo de data. Ou ela vem com data e hora, e eu tiro a hora, coloco apenas a data, ou coloco essas duas informações em campos separados. Um outro exemplo de transformação, eu poderia pegar dados de um pedido, multiplicar a quantidade pelo preço e obter o total dos itens. Então, toda a transformação que eu faço com esses dados, toda e qualquer movimento que eu faço com esses dados, é a parte de transformar. E por último, mas não menos importante, nós temos a parte de carregar os dados. Nós extraímos de uma fonte, nós transformamos esses dados e agora nós vamos carregar. E o que é o carregar, ou load, né, em inglês? É todo o processamento necessário para carregar os dados em um sistema de destino. Então, nós já extraímos, transformamos do jeito que é necessário e nós vamos, então, carregar ele em um sistema. A gente tem que só tomar um cuidado, né? Parece que é algo simples, né? É só carregar. Né? Essa parte do processo, ela consiste em muito mais do que apenas carregar dados transformados em massa, em uma tabela de destino. Tá? Então, nem sempre é simplesmente eu ir lá e fazer um insert numa tabela. Se eu estou consumindo uma API, por exemplo, na hora de carregar eu preciso ver se é
put para eu fazer um update, ou se é um post para eu fazer um insert. Preciso gerar um JSON, um XML para o envio desses dados. Então a parte de carregar não é também assim tão simples. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito do que é o ETL e cada fase do seu processamento. A gente se vê na próxima aula.